Estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele já esteve conosco. Ele gosta muito de falar da Índia, foi atrás da origem do yoga, ele gosta muito de falar sobre idiomas e também está trabalhando a sua parte espiritual. Fernando Perry. Olá, tudo bom? Fernando, que miscelânea é essa? Idiomas com aromas, com espiritualização e a sua visita à Índia? Eu sempre gostei de estudar, né? Se eu pudesse, eu seria um estudante profissional. Eu gostaria de fazer muitas faculdades, muitos cursos. Desde da minha época de faculdade, eu decidi que todo ano eu ia fazer algo que eu nunca tinha feito, ou estudar algo que eu nunca tinha estudado. Porque eu gosto de conhecer. Até porque, como professor, às vezes eu quero indicar para uma pessoa, olha, esse probleminha que você tem, seria bacana fazer isso. Então eu fui passar por massagens, reiki, acupuntura, sempre gostei. E aqueles que eu me apaixono mais, eu quero estudar. Não dá para estudar tudo, mas dá para conhecer e estudar. O yoga veio, como a gente comentou naquele episódio que a gente falou sobre yoga, de ver minha mãe se concentrando. Na época eu fazia arte marcial. Fui para o yoga. O yoga me abriu a Índia. E aí a Ayurveda veio como uma consequência disso. Também a meditação, também o estudo de alimentação. Me tornei vegetariano aos 16 anos de idade. Cuidar mais daquilo que você come, daquilo que você usa é importante. E a Índia, ela também é precursora, né? Também foi uma das que lá atrás já utilizava os aromas, utilizava plantas aromáticas ou plantas medicinais. Então a Índia, toda a base do trabalho da Ayurveda é através da natureza. As plantas que equilibram os nossos humores biológicos, que ajudam com a sua digestão, foco, atenção. Com o passar do tempo, a gente foi descobrindo que tinha como potencializar aquele uso das plantas. Então a minha paixão do uso das plantas veio da Ayurveda. E o dia que eu conheci a aromaterapia, e eu entendi que ao invés de ir atrás, comprar a planta, fazer aquele processo para produzir ela, eu conseguia num vidrinho que já está pronto, a essência daquela planta, né? A alma daquela planta, assim como o floral faz um trabalho também muito bacana. Eu também sou terapeuta floral, porque o dia que eu usei eu me apaixonei e quis estudar. Quando eu conheci essa forma, eu falei, nossa, isso aqui é muito simples, muito prático e tem um efeito geral assim no ser humano que pode ser aplicado a várias disciplinas, inclusive ao yoga. Por isso que a gente comentou aqui que um dos livros que eu escrevi, que é o Sem Estresse, é uma forma de utilizar o yoga e a aromaterapia para ajudar a gente a combater o estresse. Emmanuel, um dos grandes mentores que todos nós admiramos, na minha opinião, o maior exegeta do Evangelho de Jesus, disse uma vez que todas as doenças são curáveis. E a cura não está em outro planeta, está aqui, na natureza, nas regiões submarinas, no subsolo da Amazônia e por aí afora. E você disse que nós podemos encontrar aromas para todos os sintomas. Como é que ocorreu essa aproximação? Eu até imagino como seja. No momento em que você passou a observar sua mãe com uma concentração inusitada para você, você foi estudar o yoga, do yoga você foi para a Índia, da Índia você foi para a aromaterapia da Índia e aqui no Brasil. Como é que funciona isso? Há uma relação entre aroma e yoga, entre aroma, yoga e a iluminação interior? Só para deixar uma coisa clara da aromaterapia, né? O aroma não significa simplesmente o cheiro, né? Plantas aromáticas, elas têm um composto químico aromático. Então é um composto que tem perfume, mas é um composto químico. Lembra que nem toda química é ruim. A química, a gente às vezes fala, isso é produto químico. Estamos querendo dizer produtos químicos sintéticos nocivos. Mas água, laranja, tem química.
Então, as plantas aromáticas, elas têm um composto químico e esse composto tem efeitos no nosso corpo. Uma pessoa que não sentisse cheiro poderia se beneficiar da aromaterapia da mesma forma, passando na pele ou, em alguns casos, ingerindo o óleo essencial. Mas o aroma, ele atua principalmente porque, passando pela nossa narina, nós temos no centro do cérebro o bulbo olfativo, que está ligado ao centro das nossas emoções. Então, usando aromaticamente, inalando, a gente atua nas emoções de uma forma muito rápida. Mas ele também é absorvido para o corpo e pode ajudar com coisas físicas. A conexão veio que uma professora de yoga da Austrália, que eu conheço online, me disse que estava usando os óleos essenciais e sentiu uma melhora na concentração, na prática dos seus alunos através dos óleos essenciais. E foi isso que me fez ir buscar pelos óleos para utilizar também na prática do yoga com os meus alunos. Quer dizer que um óleo pode despertar a minha inteligência, a minha memória? Ele pode, digamos assim, melhorar. Talvez não despertar não seja a palavra, mas ele vai estimular a memória, ele pode estimular as nossas emoções. Existem óleos para sedar, existem óleos para despertar, tem óleos que vão ser bons para a nossa digestão, tem óleos que seriam bons para nossas dores físicas, tem óleos que ajudam em foco e atenção, por exemplo. Quer dizer que aquilo que você falou lá sobre o seu mestre lá da Índia, de que ele queria dedicar-se à cura da alma para curar o físico, e André Luiz fala isso nas suas obras também. A ideia era, através do yoga e da Ayurveda, porque na Índia eles não separam essas duas coisas. Quem pratica yoga utiliza técnicas e remédios e ervas da Ayurveda, e quem é da Ayurveda acaba prescrevendo aos seus pacientes, por exemplo, yoga, meditação, alongamento e tudo mais. Então elas são conectadas. Não saia daí. No instantinho, nós estaremos de volta com o segundo bloco do programa Despertar de hoje com o Fernando Perry. Estamos de volta com o programa Despertar de hoje com Fernando Perry. E hoje não estamos falando só da Índia, estamos falando da aromaterapia. Tempos atrás, eu assim, cheio, mais ou menos convencido de que eu estava fazendo certo, eu disse ao Fernando, olha, toda manhã eu estou tomando uma gota aqui daquele óleo assim, assim, assim. Ele falou, mas esse óleo não é para ser ingerido, é para ser aromatizado, é para se passar na sua mão para você sentir o aroma. Me fez mal aquele óleo, Fernando? Quando a gente diz que ele não deve ser ingerido, não significa que ele seria um veneno para o corpo. Tem duas coisas diferentes. A primeira tem algumas substâncias que nós não conseguimos digerir. Por exemplo, existe o óleo essencial de eucalipto.
né? No caso, o eucalipto radiata, que é um dos tipos de eucalipto. O nosso organismo não digere este óleo. Então, se você ingerir, ele pode te dar algum desconforto, é algo que nós não fomos preparados para fazer a metabolização dele. Os pandas comem, por exemplo, eucalipto, folhas de eucalipto. Então, eles têm um sistema digestivo apropriado para isso. Então, às vezes é porque aquele óleo a gente nós não vamos conseguir digerir bem. Às vezes é porque o efeito dele não vai funcionar daquela forma. Vou te dar um exemplo. Imagine um óleo essencial que a gente use para respiração, fosse específico para respiração, como por acaso também é o caso do eucalipto. Se eu estou querendo melhorar a minha respiração, ingerir ele não vai ter esse efeito. O melhor efeito seria inalando. Mas não vai fazer mal também? Depende, vai ser sempre assim, da quantidade. Óleo essencial, o mais importante é a qualidade e a quantidade. Existem óleos essenciais de má qualidade, como qualquer outra coisa no mercado, e existem óleos de boa qualidade. Existem os óleos que são melhores, a função dele ele vai exercer sua função melhor no nosso corpo se ele for, por exemplo, tópico. Vou te dar um exemplo que eu acho que é legal. Se você tem um problema de pele ou uma dor que seja mais externa, mais muscular, usando ele topicamente, o efeito dele é melhor. Se você está com um problema respiratório, posso passar? Posso, mas se eu inalar, vai ser melhor. Eu estou com uma questão digestiva. Posso passar aqui? Posso, na região do estômago. Mas se eu tomar, vai ter um efeito melhor. Então, a forma de aplicação ou de uso, que é interna, tópica ou aromática, vai depender do benefício que a gente busca. Se você usa de forma equivocada, ou uma quantidade equivocada, ou um óleo de má qualidade, isso poderia ser prejudicial. Na China existem os chamados médicos de pés descalços, que é a medicina mais doméstica. Imagine, um país com 1 bilhão, quase 1,5 milhão de habitantes. Na Índia, os médicos receitam a aromaterapia? Da forma deles, talvez não com os óleos essenciais como a gente faz hoje. Mas com plantas. Mas com plantas, né? Eles fazem, eu estava comentando com o pessoal aqui no nosso intervalo, eles têm um ritual, que eu inclusive fiz um curso sobre isso, né? Que são uns rituais que eles fazem aromáticos, onde você tem uma peça, geralmente de metal, que é colocada, mesmo dentro de uma casa dá para fazer, chamada roma, e ali você põe fogo e joga as ervas. E essas ervas são inaladas por todos. Então, você pode fazer um ritual desse para melhorar foco, atenção, para trabalhar a respiração, reduzir febre, melhorar a digestão. Então, eles vão usar, sim, as ervas aromáticas, topicamente, às vezes internamente ou inalando, como parte do seu tratamento. Assim como eles também recomendam o yoga. O yoga é praticamente um remédio que faz parte do rol de remédios da Ayurveda. Richard Simonetti costumava dizer que quem espalha incenso na casa é muito bom para espantar pernilongos. E você veio me dizer que alguma aromaterapia não somente espanta insetos, mas promove a introspecção? Sem dúvida. A gente tem ervas, seja aqui lá nas ervas planta ou no óleo essencial, que também foi feito das plantas, mas é uma outra apresentação, né? Você pode trabalhar o seu foco, a sua atenção. Você pode trabalhar com as emoções. Quem criou a gente criou um sistema de recepção aqui de aromas muito interessante. E para você ter uma ideia, o nosso sistema aromático, junto com o nosso cérebro, ele nos protege de perigos. Quando a gente vai comer algo que está com cheiro ruim, o cheiro a gente percebe muito antes de perceber o gosto. E isso nos protege, por exemplo, de um alimento estragado. Quando você entra num determinado lugar, a nossa memória olfativa é muito forte. A gente sente o perfume e a gente lembra de uma pessoa que usava o perfume. Uma época. Uma época da sua vida. Você, sei lá, sua avó fazia pão de queijo. Você entra num lugar que tem cheiro de pão de queijo, você lembra da casa da sua avó. Né? Então, nós temos essa associação. As escolas de yoga, algumas escolas no sentido de linhas de yoga da Índia, têm incensos desenvolvidos para aquela linhagem, para aquela escola.
Por exemplo, um deles, né, Sai Baba, tem um dos incensos mais famosos do mundo, que é o Naga Champ, um de caixinha azul, que foi feito ali para ele. Você entra no espaço do Sai Baba na Índia, é aquele cheiro. Então é uma associação que em qualquer lugar, qualquer templo, qualquer escola relacionada a Sai Baba no mundo vai ter o mesmo cheiro. E você entra, você conecta diretamente. Por que as pessoas associaram o incenso a um método para afugentar espíritos? E você está me dizendo que o incenso pode trazer memórias, reflexão. O incenso é usado para várias coisas diferentes na Índia. Pode ser para perfumar a casa, por que não? Pode ser para espantar insetos. Você tem um incenso de citronela, que seria excelente para espantar insetos, por exemplo. Mas você tem incenso de ervas, como por exemplo, a palavra incenso vem do frankincense, que é o olíbano. É uma planta típica de uma região desértica, que é muito utilizada, inclusive na Igreja Católica, quando você queima um incenso, em alguns momentos em que você busca introspecção e conexão. O frankincense é um óleo essencial, ou uma planta, uma erva, uma resina, que acredita-se que ele ativa o nosso eu superior. Ele melhora a nossa conexão com o espiritual. Então, ele é utilizado em várias tradições, num momento em que eu quero a conexão com o superior, com o Pai. Os espíritos obsessores, eles são afugentados pelo incenso? Só pelo incenso eu acho complicado, né? O obsessor sempre precisa de uma mudança de comportamento e vibração da pessoa que está sendo obsediada. Mas eu acredito que ele poderia ser uma ferramenta de equilíbrio para a pessoa que está sofrendo a obsessão, e de repente este equilíbrio poderia ser o start ali para ela começar algo, mas sempre como uma ferramenta de auxílio, e não exatamente a panaceia da cura. Cancela todo o trabalho espiritual, vamos só utilizar o incenso, aí também não vai dar certo. Então o Richard estava certo que o incenso pode espantar insetos e o espírito nem está aí com o aroma. Mas nós estamos sempre susceptíveis a uma introspecção através do aroma? Um incenso, por exemplo, que muda o seu estado de humor, imagina que você está triste ou raivoso, e um determinado incenso, aroma, lembrou do cheiro da sua avó, não precisa lá ser o incenso. Aquilo muda a sua faixa vibratória. Isso poderia ser útil para a gente aproximar bons espíritos com boas vibrações. Para terminar esse bloco, por que o cheiro da água, da chuva caindo na terra, nos traz tão bem-estar? Eu gosto muito desse cheiro da terra molhada, né? Nós perdemos isso, né? Quem mora na cidade, a gente sente um cheiro de asfalto molhado com pó. E é uma delícia quando você está no campo e você sente esse cheiro, né? Eu acho que tem uma ancestralidade nesse cheiro, de nos remeter ao passado, à natureza. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o último bloco do programa Despertar de hoje.
Quando o entrevistado é bom, o tempo voa. Eu tinha milhares de perguntas para fazer para você, Fernando, mas vamos seguir mais ou menos um pré-roteiro. Fernando PR, ele é especialista em vários idiomas, ele gosta de estudar idiomas, é instrutor de yoga, ele esteve na Índia durante algum tempo, adora a aromaterapia, a introspecção e também é espírita. Fernando, me explica essa salada de frutas aí, como é que nós podemos desembocar no espiritismo? E em seguida quero lhe fazer algumas perguntas sobre as conexões entre os aromas, o próprio yoga e a melhoria do indivíduo. Eu sempre gostei, como eu falei, de estudar e conhecer coisas novas, né? Ao conhecer o yoga, eu me apaixonei pela tradição como um todo. Eu acabei estudando um hinduísmo, estudando budismo, eu tenho uma tia que era da Senshinoye. Esse lado mais asiático eu gosto, mas não me pegou assim na veia, assim como o budismo e o hinduísmo. Mas a doutrina espírita, eu sempre fui de uma família que minha mãe era... toda a família dela era espírita, alguns tios meus eram ou fundadores ou cofundadores de alguns centros daqui da cidade de Bauru, e eu sempre tive essas conversas dentro de casa. Meu pai era de uma família católica, também temos um carinho especial pela Igreja Católica e por tudo que ela já fez, mas a doutrina tem um lado racional que me agrada muito, tem um lado de explicações, de porquês, que eu acho que é muito interessante. Isso me atraiu muito para a doutrina. E eu tenho sempre uma tendência, acho que todos nós temos, de querer conectar as coisas que a gente faz, né? O yoga me ensinou muitas coisas, me fez olhar para mim de uma forma como nenhuma outra coisa que eu estudei fez. A aromaterapia me mostrou uma coisa prática, de você pingar uma gota de um óleo na mão e mudar totalmente o seu estado mental em segundos. Então essa conexão sempre foi alguma coisa que eu sempre quis. E eu acredito que tem como a gente fazer com várias coisas da nossa vida, mas também com a doutrina. Obviamente, como a gente falou, né? Nós não vamos fazer algo para a doutrina, é muita pretensão nossa, né? Nós vamos fazer algo para a pessoa que frequenta a doutrina, né? Buscando o equilíbrio dele, seja mental, físico, emocional, através de práticas que podem ser do yoga, como meditação, respiratórios, relaxamento, e também do uso de ervas aromáticas que também podem ajudar a gente nesse equilíbrio. Eu notei desde o início da nossa gravação que você colocou uma gotinha na sua mão e está aspirando aí nos intervalos. O que você está colocando aí? Esse que eu estou usando foi o hortelã-pimenta, né? Que é o peppermint. Ele é um óleo interessante para despertar. Então combina até com o nosso programa aqui, né? Porque ele nos traz mais atenção para o momento presente. Ele trabalha a nossa respiração, ele reduz o sono, ele melhora as vias respiratórias e ele é especialmente interessante para trabalhar foco e atenção. A gente fala que ele tira o nevoeiro mental, aquilo que às vezes atrapalha você de enxergar algo mais longe. Mas você me falou uma vez que o alecrim é bom para a memória. Sim. Juntando-se com o despertar da atenção e a memória, temos um bom resultado? Sem dúvida. Inclusive a gente pode pegar, quando você trabalha com óleos essenciais, você tem os óleos que são simples, por exemplo, uma única planta, e você tem alguns que nós chamamos de blends ou sinergias, quando você tem mais de uma planta junto. Existe algum blend para escritor? Eu gosto muito de um que desta empresa que a gente usa, chama-se Balance, ou Equilíbrio. Porque ele tem uma coisa, ele tem o frankincense, que é o da conexão. Ele tem uma madeira, um óleo essencial de uma madeira que nos ajuda a aterrar. E eu acho que essa ideia de pôr o pé no chão, mas manter a mente no alto, faz com que a gente não voe muito, mas que a gente também não fique só com as coisas da terra. Só para o meu uso particular, esse aí eu devo ingerir ou devo... Ele é tópico ou aromático. Esta madeira que tem nele, chamada whole wood, não é muito bem digerida por nós. Então a gente usa de forma tópica ou aromática. Por fora e pelo aroma. Isso. Ingerir não convém. Não, o balance não. Fernando,
o programa está acabando de novo. Ele é muito rápido, o tempo realmente corre. Há alguma coisa, não que a aromaterapia ou o yoga possam fazer pelo espiritismo, mas para mim, como espírita, se eu vou participar de uma reunião mediúnica, se eu vou participar de uma aplicação de passes, de alguma forma, essas práticas podem me auxiliar, podem me dar mais energização, podem potencializar as minhas energias? Eu não tenho dúvida que tanto algumas técnicas do yoga, como aliviar tensão, aprender alguma soltura, melhorar foco, atenção, trabalhar a sua respiração, isso tudo vai melhorar a sua atenção para assistir palestras, para trabalhar como médium de apoio, para trabalhar a sua mediunidade, para escrever, para estudar. E eu não tenho dúvida também que a aromaterapia poderia, por exemplo, ajudar a melhorar a nossa digestão, melhorar a qualidade do seu sono para que você esteja mais desperto durante o dia, trabalhar melhor a sua respiração, por exemplo. Você citou alguns nomes aí. Você se incomodaria de citar alguns nomes de óleos para problemas mais comuns do nosso dia a dia? Por exemplo, o próprio hortelã-pimenta é muito bom para digestão e para a parte respiratória. O lavanda poderia ajudar a gente para melhorar a qualidade do nosso sono. O alecrim é excelente para despertar a memória e também é bom para a respiração. O limão, por exemplo, é excelente para fazer um detox tanto do nosso corpo quanto da nossa energia. Muito interessante para fazer essa limpeza. Aí nós temos o incenso, ou o frankincense, que o nome em português dele é o líbano, que seria da conexão espiritual, por exemplo, para os momentos de oração e meditação. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. É muito agradável a conversa com você. E eu falo isso não apenas em público, mas particularmente, você não me dá apenas aulas de inglês, você é um banho de cultura. Está convidado para voltar conosco mais uma vez. Obrigado, será um prazer. E você, muito obrigado, muito agradecido pela sua companhia, por manter este programa nosso com tanta audiência. E na próxima semana estaremos de volta com mais um tema da sua preferência, do seu interesse, com o programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru.